Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o professor Mohammad Marandi, falando direto de Teherã. Professor Marandi, é um prazer revê-lo. Oi, Dani. Muito feliz de se vista e muito obrigado pelo convite. Claro, pessoal. Não esqueçam de deixar o like quando entrarem. Isso ajuda o programa a ganhar destaque no algoritmo do YouTube. Então, para começar, vamos falar disso. Nas últimas 48 a 72 horas, houve uma nova escalada, né? A gente não conversa faz mais ou menos uma semana, e nesse período teve muita movimentação no Estreito de Hormuz. Só nas últimas 24 horas, circulou um vídeo, o site The Cradle compartilhou, citando a Fars News, mostrando um drone MQ-9 Reaper que foi derrubado sobre o Estreito de Hormuz. E isso acontece, Marandi, justamente quando surgem notícias sobre esse chamado Projeto Liberdade. O Trump tinha dito que ia escoltar navios pelo Estreito de Hormuz numa missão humanitária, mas de repente tudo foi cancelado, de forma bem abrupta. Agora, segundo reportagens da NBC, a Arábia Saudita, Omã e vários outros países do Golfo teriam, na verdade, bloqueado o acesso dos Estados Unidos, ou o acesso americano, a bases militares e aos seus recursos na região. Isso teria impedido Trump e os Estados Unidos de levar adiante o chamado Projeto Liberdade. Então, professor Marandi, qual é a sua impressão sobre a situação atual em relação à guerra? E o que o senhor quer dizer com isso? Parece que há uma espécie de sequência de humilhações que o governo Trump vem sofrendo, enquanto prolonga esse período sem paz, mas também demonstra certa hesitação em retomar a guerra, apesar de toda a pressão em torno do assunto. Sim, quer dizer, se a gente voltar para o ano passado, durante aquela guerra de 12 dias, o Trump exigiu rendição incondicional, depois de alguns dias, acho. Não lembro exatamente quando ele disse isso. E aquela guerra não terminou bem. Ficou claro que num confronto direto com o regime israelense, mesmo com os Estados Unidos envolvidos, reabastecendo os jatos do regime israelense, e com a Jordânia ajudando nos sistemas de radar no Golfo Pérsico, todos eles estavam apoiando os americanos e o regime israelense. E o espaço aéreo da Turquia, junto com as bases americanas lá, também estavam ajudando com o Irã. E ainda assim, apesar de tudo isso, os iranianos venceram a guerra, mesmo tendo sido um ataque relâmpago, quando os Estados Unidos entraram com uma força muito maior do que qualquer coisa que o regime israelense pudesse reunir. Claro, os americanos participaram da guerra de 12 dias, com o ataque às instalações nucleares do Irã. Mas quando os Estados Unidos se prepararam para a guerra do Ramadã, que começou com o ataque às crianças, ao líder e a outras figuras políticas e militares, mais uma vez, Trump, quando aquilo começou, exigiu rendição incondicional. É como se no Ocidente eles simplesmente não conseguissem superar essa ideia de que o Irã é uma sociedade sofisticada. A República Islâmica tem um alto grau de legitimidade pública e o povo iraniano é resiliente, resistente. As forças armadas deles são competentes e capazes, eles simplesmente não conseguem entender isso. Isso não se encaixa naquela narrativa orientalista que eles têm. E claro, o Trump teve vitórias pelo mundo todo, intimidando países por causa de tarifas e uma série de outras questões, menos a China. Mas ele intimidou a Índia, os europeus, os latino-americanos e por aí vai. Então, em 39 dias de combate, passamos de uma rendição incondicional para um plano de um único ponto, usado como base para negociações. Isso foi humilhante. E o Trump foi atacado por isso, de todos os lados, nos Estados Unidos. Foi ridicularizado. E aí a porta-voz dele disse, não, a gente jogou isso fora. Mas ele tinha aceitado. Essa foi a única razão pela qual o Irã interrompeu os combates. Caso contrário, o Irã estava mais do que preparado para continuar.
mas foi uma derrota simbólica para os Estados Unidos, especialmente por Trump. E quando eu digo Estados Unidos, quero dizer o regime Trump e as elites. Porque, de outro modo, o povo americano é contra a guerra, é contra essa guerra e é vítima como todo mundo. Depois disso, tivemos as negociações de cessar-fogo. E durante esse período, principalmente com o cerco imposto pelos Estados Unidos, eles voltaram a afirmar que fariam o povo iraniano passar fome. Eles se gabavam, achando que conseguiriam isso, mas não funcionou. Isso mostra a desumanidade deles, o fato de terem tentado deixar pessoas comuns passarem fome, mas não deu certo. E o que aconteceu depois foi que o sofrimento do mundo inteiro piorou por causa do Trump. Então Trump, Netanyahu e os sionistas impuseram uma crise econômica ao mundo. E depois do cessar-fogo, eles pioraram ainda mais a situação, violando o cessar-fogo e impondo um bloqueio no Estreito de Hormuz. E claramente as coisas não estavam indo bem. Caso contrário, não teríamos tido essa operação, ou o chamado Projeto Liberdade, se tudo o que eles precisassem fazer fosse esperar o Irã desmoronar. Se as coisas estivessem indo bem, não haveria necessidade disso. Então, obviamente, não estavam indo bem. Isso também fracassou. E estava claro desde o começo que ia fracassar. Eu acho que foi um sinal de desespero. Então, independentemente dos motivos por trás disso, se os sauditas realmente impediram o Trump de usar o espaço aéreo deles, ou se não foi o caso, isso não teria feito diferença. Eles teriam fracassado do mesmo jeito, como já estavam fracassando desde o começo. A esperança deles era que os iranianos ficassem intimidados e não reagissem. Mas não foi o que aconteceu. E a gente viu, independentemente de quem atacou os Emirados. Alguns dizem que foram os iranianos, outros dizem que foram os sauditas, outros que foram os americanos. O fato é que vários navios foram atingidos e nada resultou disso. Então, mais uma derrota para o Trump. E como eu te disse antes do programa, a crença é que, e isso já vem sendo comentado há algumas semanas, um ataque pode estar prestes a acontecer. Eles estão em alerta total no Irã. Pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, pode ser no fim de semana, ninguém sabe. Pode ser que nem aconteça. Quer dizer, a expectativa é que não aconteça, porque estamos chegando perto da reunião entre o presidente Xi, da China, e o Trump, presidente dos Estados Unidos. Mas, de novo, estamos falando do Trump. E ele não é uma pessoa equilibrada. Eu te dizia antes do programa que, para tentar entender o Trump, você precisa se colocar na cabeça de alguém que não tem sanidade. E para mim, para você e para todo o seu público, tirando talvez uma ou duas pessoas que estejam ouvindo em nome do regime Trump, eu acho que não temos ninguém assim entre nós. Tenho quase certeza disso. Então é fracasso atrás de fracasso. E se os Estados Unidos atacarem de novo, vão fracassar. Eles só vão piorar a crise econômica mundial e, muito provavelmente, tornar inevitável uma depressão global. Neste momento, estamos claramente caminhando para uma grande recessão. E se isso continuar por muito mais tempo, vai virar uma depressão. Mas se entrarmos em uma guerra, mesmo que seja uma guerra de curto prazo, eu acho que a depressão acho que dá para dizer com confiança que haverá uma depressão. E mesmo que seja uma guerra curta, ela pode levar a uma grande depressão, dependendo de o quanto os Estados Unidos começarem a mirar, e Netanyahu começar a mirar na infraestrutura vital do Irã. Aí o Irã vai atacar a infraestrutura vital do regime israelense e também a infraestrutura, as bases e os regimes em todo o Golfo Pérsico que fizerem parte disso. Lembre-se, sem esses 5 regimes árabes e sem a Jordânia, os Estados Unidos não têm como entrar em guerra contra o Irã. Simplesmente não dá. Do ponto de vista logístico, é impossível. Então estamos onde estamos. É um fracasso atrás do outro por Trump. Mas há pessoas no Irã que acreditam que o Trump está apostando alto, que ele está desesperado, mas pensa que talvez, dessa vez, se ele apostar a casa, o carro e tudo, se é assim que se diz em inglês, ele pode ter uma chance de recuperar tudo e sair vitorioso.
Só que, na minha opinião, é inevitável que isso acabe sendo um fracasso catastrófico para os Estados Unidos, principalmente por causa do Trump e do Netanyahu. Porque, no fim das contas, a força que move essa catástrofe é o sionismo. Pois é, isso levanta uma questão. Você fez um comentário bem interessante quando disse que, independentemente de quem tenha sido responsável pelos ataques que vêm acontecendo dentro e ao redor do Estreito de Hormuz nos últimos dias, algumas pessoas estão levantando a hipótese de um possível envolvimento de Israel, algum tipo de sabotagem. Os Emirados Árabes disseram que estavam ativando suas defesas aéreas, mas então, contra quem exatamente? Aí o Irã afirma que, na verdade, os Estados Unidos estavam causando todo tipo de caos com fogo amigo, e esse projeto meio improvisado, chamado Liberdade, que acabou matando civis iranianos. Pelo que eu entendi, 2 barcos foram atingidos. Mas no fim das contas, o Irã está apontando o dedo de volta para os Estados Unidos por cada um desses ataques. Parece que isso aconteceu nas últimas 48 a 72 horas, envolvendo os Estados Unidos, incluindo o navio sul-coreano, Kia, foi atingido no Estreito de Hormuz. Estão dizendo que, eles também não tiveram nada a ver com isso. Então, no fim das contas, parece que o resultado é o mesmo. Isso não está melhorando a situação. E o Trump teve que recuar, engolir o orgulho e parar com isso, independentemente dos motivos. Mas agora, parece que os países do Golfo estão sendo deixados de lado. Ou talvez estejam começando a perceber que se isso escalasse, se o chamado Projeto Liberdade tivesse virado uma guerra aberta, a gente sabe quem pagaria o preço. Não seria necessariamente Israel. Seriam, em especial, os estados do Golfo. Mas o que você acha disso? Você tem razão. Quer dizer, não houve nenhuma baixa entre os militares iranianos. Nenhum barco, navio ou lancha militar do Irã foi atacado. Isso só mostra o quão incompetente é o exército dos Estados Unidos. Eles atingiram, e continuam atingindo, barcos civis. As pessoas que estavam nesses barcos são civis. Elas foram identificadas. Os sobreviventes foram entrevistados e o barco e os danos foram vistos. Está claro para todo mundo. Mas é assim que o regime de Trump age. Quando eles bombardeiam escolas, não assumem responsabilidade. Nesse caso, eu acho que foi intencional. E aqui também pode ter sido. Quer dizer, eles podem ter atacado esses alvos civis de propósito. Quem é que sabe o que se passa na cabeça desses funcionários do tipo Epstein, né? Mas o importante é que a cada dia que passa, a gente está caminhando mais perto de uma catástrofe global. Agora, o mundo está como um paciente com febre. A gente só vê a febre, mas não enxerga o que está acontecendo por dentro. O que a gente vê hoje são os preços altos, preço do petróleo, da energia, da comida. Mas o que a gente não vê é que todos aqueles produtos que vinham do Golfo Pérsico, petroquímicos, fertilizantes, diferentes tipos de energia e produtos refinados, todos eles são usados em vários tipos de fábricas, linhas de produção e negócios. E cada um desses que for interrompido vai causar uma nova ruptura. Então, o que vai acontecer é uma onda de instabilidade crescendo pelo mundo nos próximos dias e semanas, porque agora, finalmente, as verdadeiras faltas, as faltas reais, estão começando a aparecer. Cada dia que passa, sem o Trump tentar encontrar uma solução razoável, uma solução pacífica, só vai piorar ainda mais as coisas. Mas os Estados Unidos não demonstram vontade de fazer isso. O lobby sionista não parece interessado em permitir que o acordo de cessar-fogo seja colocado em prática. Os sionistas e Netanyahu estão determinados a manter o fogo aceso e continuar o massacre no Líbano, insistindo em provocar confronto na região do Golfo Pérsico. E essa escalada, não parece que haja ninguém na Casa Branca com capacidade de interromper essa escalada. Bom, no começo do programa eu mostrei o que parecia ser o motor de reabastecimento do drone MQ-9 Reaper, que foi derrubado.
E agora surgiram vários relatos, nossos, e também do Broad and Deep, mostrando exatamente o que você está dizendo, que as coisas estão piorando. E não necessariamente estão piorando para o lado iraniano. Não só há relatos de que, aparentemente, toda vez que qualquer aeronave militar dos Estados Unidos se aproxima do Irã, ela é alvo, mas também há o fato de que o Irã vem reconstruindo as pontes e as casas que foram parcial ou totalmente destruídas durante a guerra. Também teve o anúncio da Autoridade do Golfo Pérsico, ou da Autoridade do Estreito Pérsico, que o Irã divulgou. Só isso já fez o preço do petróleo subir de novo, porque mostrou que o Irã não está cedendo. Talvez você possa explicar um pouco mais sobre isso. O que, na trajetória atual do Irã, está tornando tão difícil para os Estados Unidos, e claro, para os seus aliados israelenses, tomarem uma decisão clara sobre o que fazer. Parece muito aquela situação em que, faça o que fizer, o resultado é ruim, de qualquer jeito. Sim, eu acho que o que, por exemplo, o Axios fez ontem foi claramente uma tentativa de controlar os mercados, de manipular os mercados. E funcionou, pelo menos em parte, como dizem. Mas, no mercado à vista, a situação é completamente diferente. Então eu tenho certeza de que muita gente ganhou dinheiro ontem por causa daquela reportagem falsa do Axios sobre um suposto acordo de uma página entre o Irã e os Estados Unidos que foi inventado. Não existia nada disso. Foi uma invenção do começo ao fim. E eu imagino que aqui a crença é de que o Axios é controlado pelo Wyckoff para fazer guerra psicológica e manipulação de mercado. Então, o que se acredita aqui é que algumas pessoas devem ter ganhado muito dinheiro ontem com o relatório da Axios. E a Axios faz isso com frequência. Ninguém deveria levar a Axios a sério. É só uma ferramenta de guerra psicológica, mas mais importante agora, cada vez mais, de manipulação de mercado. Essas pessoas ficaram tão gananciosas e têm ganhado tanto dinheiro manipulando o mercado que parecem ter esquecido o motivo original de por que a Axios era usada como ferramenta. Eles podem até derrubar os preços no papel, mas isso não vai mudar a realidade, porque a cada dia que passa, o déficit de petróleo só aumenta. O déficit de GNL, de gás natural, de produtos farmacêuticos, de hélio e de fertilizantes, tudo isso só tende a aumentar. E claro, esses regimes árabes no Golfo Pérsico não estão ganhando dinheiro, então provavelmente vão ter que sacar recursos dos ativos que têm no Ocidente, do mercado de ações, do mercado de títulos, e obviamente eles também não estão mais investindo nesses mercados. Então há muitas formas pelas quais, à medida que a gente avança, as coisas estão piorando. E como a gente comentou antes, as cadeias de suprimentos no mundo todo estão sendo afetadas. E a gente vai dizer que vai começar a ver isso com mais clareza agora, neste mês de maio. Então não é bom, é tudo ruim. A cada dia que passa, a situação só piora para o Trump, piora para o Netanyahu. O mundo está vendo quem está por trás de toda essa miséria. É o Netanyahu, é o sionismo, 2 anos e meio de genocídio, e agora isso. Até países como a Índia, ou os europeus, ou os australianos, ou a Nova Zelândia e o Canadá, que apoiaram o genocídio e o regime genocida durante o genocídio. Nem eles estão sendo poupados. Nem os britânicos. Eles também não estão sendo poupados pelo regime israelense, pelo Netanyahu e pelo seu parceiro Trump. Sim, é verdade, professor Moradi. Tem uma pergunta que eu realmente queria te fazer. Sabe, a RT fez uma reportagem perguntando para os iranianos nas ruas sobre o preço da gasolina, e todo mundo disse que o preço para abastecer o carro na verdade não aumentou, que tem se mantido estável durante toda essa crise. E eles mencionaram coisas que eu nem fazia ideia, tipo cartões de combustível, esse tipo de coisa. Quer dizer, a sociedade iraniana, mesmo para alguém como eu, que tenta entender, é difícil. Então você pode explicar pra gente? Porque agora, nos Estados Unidos, por causa dessa guerra, lá na Califórnia, por exemplo,
O preço está chegando a quase $7 o galão. You have prices nearly $7 a gallon. Here in the East Coast, it's somewhere between 4 to 5. Aqui na costa leste, a gasolina está custando entre $4 e $5 o galão. Em média, $4,50, $4,60. E a tendência é piorar. O que está acontecendo? Por quê? Parece que o que os Estados Unidos fizeram e o que Israel fez foi, como você disse, tentar sufocar e destruir a economia mundial para alcançar objetivos que, na prática, eles não conseguem alcançar. Então, talvez, você possa ajudar a gente a entender esse contraste. É verdade? É verdade que o Irã consegue manter as coisas bem estáveis para o povo de lá, enquanto o resto do mundo fica meio à mercê dos Estados Unidos? Pelo menos boa parte do mundo, talvez não o mundo todo. Bom, o preço da gasolina no Irã, convertido para galões americanos, ficaria entre 4 e 10 centavos de dólar por galão. Espero que nenhum dos seus telespectadores tenha... 4 to 10 cents a gallon. Desmaiou por Deusins. Everyone's gonna move. Todo mundo vai se mudar. Agora a gente vai ter uma enxurrada de... Sabe, antes eram os refugiados do TikTok no Xiaohongshu. Daqui a pouco vão começar a aparecer barquinhos chegando nas praias do Irã. Então é algo em torno de, acho que, 4 a 10 centavos por galão, dependendo da tarifa. Existem 3 tarifas diferentes para gasolina nas bombas. E para piorar, a eletricidade no Irã é subsidiada. Na verdade, toda a energia no Irã é fortemente subsidiada, o que também não é uma coisa boa. Isso aumenta o consumo e o desperdício e, claro, não cria nenhum incentivo para investimento e outras melhorias. Mas, de qualquer forma, essa é a realidade. Energia barata é algo bom, mas o governo subsidia fortemente a gasolina e a energia para os iranianos comuns. Houve algumas tentativas pequenas de corrigir isso, medidas bem limitadas, mas é onde estamos agora, especialmente da gasolina. Pelo menos por enquanto, estamos caindo numa escassez. Uau, é bom. Eu acho que isso meio que prova que a gente não precisava de um relatório dos Estados Unidos. Não sei se você viu, mas saiu um relatório da inteligência americana sobre o Irã. Foi o Washington Post que noticiou, dizendo que o Irã tem capacidade de resistir ao bloqueio do Trump por meses, segundo eles. E ainda acrescentaram um detalhe, dizendo que o arsenal de mísseis e drones do Irã continua muito poderoso. Mas eu acho que, pelo que você acabou de dizer, parece que há um grande compromisso em garantir que qualquer bloqueio vai ser frustrado, até mesmo dentro do próprio país. Só que também existe essa realidade. A inteligência americana está soando o alarme, dizendo que não importa quanto tempo os Estados Unidos tentem. Será que o país consegue passar meses usando a marinha para perseguir petroleiros fora do Golfo Pérsico? Não sei. Mas qual é a sua reação a isso? Parece que há uma ligação entre o que você está dizendo e esse estudo. Bom, sabe, também é uma questão de água. Lembra quando Netanyahu dizia que a gente não tinha mais água? Pois é, ainda temos. A água não acabou, então eu bebi um pouco, só para deixar claro. Eu nem estava com sede, mas não consegui deixar de fazer isso. Enfim, é isso. Temos água. Temos gasolina. Olha, a economia está sofrendo. Eles bombardearam muitas fábricas, bombardearam hospitais, bombardearam fábricas farmacêuticas, bombardearam a indústria siderúrgica iraniana, bombardearam plantas petroquímicas, bombardearam os campos de gás do Irã, fizeram muito estrago, mataram muita gente. Bombardearam colegas em universidades, bombardearam muitas universidades, muitos prédios universitários, principalmente os de engenharia. Eles bombardearam, assassinaram, mataram professores americanos e israelenses. E o que eles faziam era esperar essas pessoas irem visitar suas famílias. Quando iam ver as famílias, matavam todos juntos. Eles, as famílias e até os vizinhos. Eles bombardearam, acho que já contei isso aqui no programa. Um amigo meu, um amigo muito próximo,
com quem eu falo pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. O cunhado dele é empresário, um pequeno empresário. Ele contratou 2 caminhoneiros para levar mercadorias de uma cidade para outra, ou o contrário, não sei ao certo. E os americanos, isso foi no sul, bombardearam os 2 caminhões e mataram os motoristas. E, claro, destruíram toda a carga. Então, isso é o Trump. Isso são os Estados Unidos. Esses são os pilotos americanos. Esses são os pilotos sionistas lá. Eles não têm nenhum senso de moralidade. Eles abraçaram o mal, e é isso que estamos enfrentando. Então sim, há dificuldades e, claro, o cerco sem dúvida tem um impacto. E não é como se fosse uma piada. Realmente tem impacto. Se a gente tem inflação, e vocês também têm inflação, há pessoas que perderam o emprego. E claro, o governo não é o mais... Quer dizer, governos anteriores também. Eu não estou culpando essa administração, mas diferentes governos no Irã tiveram sua própria incompetência, corrupção e falhas. E quando surge uma crise como essa, é óbvio que tudo piora. Piora muito. Mas a questão é que os iranianos sabem por que estão sofrendo. Eles sabem que é uma guerra injusta. Eles estavam cuidando da própria vida, e aí 2 vezes em menos de 1 ano foram atacados. Esquece as sanções de pressão máxima impostas pelo Ocidente coletivo. Esquece todos os outros crimes que eles cometeram. A insurreição armada que vimos há alguns meses, o apoio a grupos terroristas no Kurdistão iraquiano e também no Paquistão, ali na fronteira paquistanesa com o Irã. Tudo isso, a gente sabe. Mas o povo vê que estão travando uma guerra contra eles, e isso acaba tornando as pessoas mais resistentes, mais pacientes. E claro que o governo precisa fazer mais para lidar com esses problemas que a gente tem na sociedade por causa de todos esses crimes. Isso é verdade. Mas como eu dizia antes, se os Estados Unidos estivessem realmente vencendo essa guerra de cerco, essa tentativa, como vários senadores americanos se gabavam na Fox News, dizendo estamos fazendo os iranianos passarem fome, eles não têm o que comer, claramente se divertindo com essa ideia. Mas isso não está acontecendo. E se estivesse acontecendo, então por que o Trump iria lançar esse projeto Liberdade, ou tentar colocar em prática o projeto Liberdade? Ele teria mostrado paciência. Então há um motivo para ele ter ficado impaciente. E isso também fracassou. Então estamos onde estamos. Pode ser que os Estados Unidos lancem um ataque hoje à noite, amanhã, depois de amanhã ou no fim de semana. Mas isso também não vai funcionar. Só vai piorar as coisas. E muito. Pode haver um ataque terrestre. São coisas que, portanto, eles estão prevendo. Quer dizer, não é certo que nada disso vá acontecer, mas a crença é que é para isso que os americanos estavam se preparando. Eles não trouxeram todo esse equipamento à toa. Muito do material que levaram para a região durante o cessar-fogo, para os Emirados, para o Kuwait e, ao que parece, especialmente para o Bahrein, inclui muitas tropas terrestres e bastante equipamento. Grande parte da Força Aérea está no Catar. E a Arábia Saudita. E os Emirados também. Os iranianos reconhecem que acreditam que há grandes chances de um novo ataque por parte de Trump e Netanyahu. Mas isso não vai melhorar em nada para eles. Pelo contrário, só vai piorar ainda mais a situação econômica global. E isso não vai fazer o Irã mudar sua posição sobre o Estreito de Hormuz. Os iranianos se prepararam para uma defesa em terra. Eles provavelmente vão deixar os americanos tomarem uma ilha, seja lá qual for, 1 ou 2 ilhas, talvez algumas ilhas ou até uma área principal no continente. E aí vão começar a bombardeá-los. E como você sabe, a gente já falou sobre isso antes. O verão está chegando. O mês de maio é um mês de transição. É como eu disse para você. Assim como os russos têm o General Inverno, nós temos o General Verão. E a Península Arábica vai ficar extremamente quente. Se houver guerra, e se os americanos realmente cumprirem as ameaças de destruir a infraestrutura crítica do Irã,
Então o Irã vai fazer o mesmo com o regime israelense e com os aliados dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico. Isso significaria que esses países ficariam vazios, sem população, porque simplesmente não seria mais possível viver lá. O mesmo valeria para os soldados americanos. Então, de novo, voltamos àquilo que eu e você, o que eu estava dizendo antes do programa. A gente imaginaria que os Estados Unidos, sob o governo Trump, diriam, tá bom, já chega, vamos buscar uma solução. Mas nem eu, nem você, nem o seu público temos a capacidade de entrar na cabeça de um psicopata insano. Ou pelo menos de alguém que não é completamente são, mas que é sim um psicopata. A mente de uma pessoa que não é totalmente equilibrada, mas é um psicopata. A gente não tem essa capacidade, graças a Deus. E tomara que nenhum de nós jamais tenha. Então é impossível prever o que vai acontecer nos próximos dias. Você, como eu disse antes, acha que, por causa do calor e da visita à China, os Estados Unidos não tomariam esse tipo de atitude. Mas os iranianos estão totalmente preparados. Eles acreditam que Trump não é uma pessoa sã nem racional e que ele não se importa com o próprio país. Netanyahu não se importa com os Estados Unidos. Os sionistas não se importam com os Estados Unidos. Então tudo é possível. Pois é, talvez você tenha visto os comentários mais recentes do presidente Trump. Eu vou ler aqui, que não haverá acordo com o Irã, a não ser uma rendição incondicional. E depois disso, a escolha de um grande e aceitável líder, entre aspas. Nós e muitos dos nossos aliados e parceiros maravilhosos e muito corajosos, vamos trabalhar incansavelmente para trazer o Irã de volta da beira da destruição, tornando o país economicamente melhor, maior e mais forte do que antes. O Irã terá um grande futuro. Make Iran Great Again. Quer dizer, isso já está quase além da paródia nesse ponto. A gente chegou a ver até o Jesse Waters na Fox News. Não sei se você viu isso. We even had Jesse Waters on Fox News. I don't know if you saw this. When Project Freedom was called off, he said that Quando o Projeto Liberdade foi cancelado, ele disse que isso era uma tentativa do governo Trump de dar ao Irã uma forma de salvar as aparências. E depois, a Político publicou que fontes do Golfo afirmaram que, na verdade, o Trump é quem está tentando salvar as aparências com essas medidas, para manter a guerra num nível bem baixo e continuar o bloqueio, mas sem retomar os ataques. Tem muitas contradições aí, mas eu acho que todas elas mostram uma certa confusão por parte do governo dos Estados Unidos sobre o que fazer daqui para frente. Porque, como você disse, os ataques podem acontecer. E eu tenho certeza de que há muita gente, especialmente no Pentágono, que pensa dessa forma. Esse tweet é de, alguns minutos atrás, eu acho. Sim, isso é de alguns minutos atrás. Isso mostraria que ele quer realizar ataques, provavelmente, e assassinar líderes iranianos. E essa é a lei da selva que o Ocidente criou para o mundo. Matar líderes iranianos, massacrar iranianos, provavelmente matar mais algumas centenas de crianças. E a mídia ocidental vai fingir que não vê porque ela é tão moralmente falida quanto o próprio regime. Veja o que está acontecendo no Líbano. Todo dia eles estão promovendo massacres, mas a mídia ocidental desvia o olhar. Não é como em Gaza, onde a mídia ocidental fingia que não tinha ninguém lá. Beirute está cheia de jornalistas ocidentais e de repórteres ligados à mídia ocidental. Mas não é diferente da cobertura que tivemos em Gaza por 2 anos e meio. Nenhuma diferença. Eles vão tentar desviar o olhar ou vão tentar justificar as atrocidades. Vão dizer, sabe, como quando falavam da polícia controlada pelo Hamas, qualquer coisa assim, só para justificar o massacre de policiais e das pessoas que estavam protegendo a ajuda e os trabalhadores humanitários. No Líbano, sempre que bombardeiam um prédio, dizem que é um reduto do Hezbollah, um alvo do Hezbollah. E isso, sabe, serve para justificar o massacre. Quero dizer, todos esses jornalistas ocidentais da grande mídia em Beirute, quase todos, eu diria que todos, são um bando de criminosos e estão cometendo genocídio. São genocidas porque tentam esconder os ataques genocidas e são pessoas desprezíveis. Mas, de qualquer forma, isso vai fracassar.
it's going to fail. Just like in Lebanon they'll fail. And Trump will Assim como no Líbano, eles vão fracassar. E o Trump vai destruir a economia global. Ele está decidido. Se ele seguir por esse caminho, acho que todo mundo precisa se preparar para o impacto. Porque se realmente houver esse tipo de guerra em que ele ataque líderes iranianos, eu ouvi autoridades iranianas de alto escalão dizendo que vão mirar nas ditaduras familiares árabes. Eles disseram que como esses governos seriam cúmplices nessa guerra, então os palácios em Doha e nos Emirados e suas lideranças também seriam alvos. Porque isso é inaceitável para o Irã. Então a gente pode estar entrando na fase final, e o mundo vai ser muito diferente depois disso. Mas vamos ver. Talvez o Trump só esteja falando besteira, mas eles estão prontos para um grande ataque. They are prepared for a major assault. E falando de Israel, enquanto os Estados Unidos estão ali flertando com a ideia de retomar uma guerra contra o Irã, Israel está cometendo atrocidades horríveis, atacando equipes de resgate, do mesmo jeito que fez em Gaza, e até desrespeitando cristãos. Você ouviu alguma indignação vinda de Londres, de Paris ou de Bruxelas? Alguma sanção por todas essas atrocidades? Nada. Porque eles são, sabe, um bando de criminosos. Um bando de monstros genocidas ligados à classe Epstein, assim como os jornalistas deles, assim como a mídia deles. É uma classe de pessoas que domina todo o Ocidente. E os jornalistas, os diplomatas, todos são ferramentas dessa oligarquia poderosa, dessa oligarquia sionista da classe Epstein. E é isso que explica tudo. Não tem outro jeito de ver quando você vê famílias sendo exterminadas todos os dias no Líbano, famílias inteiras sendo mortas todos os dias em diferentes partes do país. E ninguém no Ocidente, nem mesmo o Guardian, realmente se importa. Alguns até dão uma cobertura limitada e outros simplesmente ignoram completamente. Mas é isso, sabe? Eles são só ferramentas. É assim que as coisas são. They're tools. It's just how it is. E essas são as mesmas pessoas que continuam debatendo e rejeitando a ideia do Irã de que o Líbano deve ser incluído em qualquer acordo feito para encerrar a guerra, ou até mesmo o cessar-fogo. O próprio Irã disse que o Líbano e todas as frentes deveriam estar incluídos no cessar-fogo. E a mídia ocidental, reagiu mal a isso. Eles vão resistir a isso, mas vão acabar sendo incluídos. E esses jornalistas e diplomatas ocidentais, com o silêncio deles, estão apenas ajudando os Estados Unidos a empurrar todos eles para o abismo. Eles, suas famílias, suas comunidades, seus países e o mundo inteiro. Porque é para lá que o mundo está indo. É para lá que a economia mundial está indo. Está indo direto para o abismo. E sabe, o Irã disse, em resposta à rendição incondicional do Trump, que toda essa história do Axios, mexendo com os mercados, com esse memorando de entendimento, esse relatório sobre a paz, o Irã disse que os Estados Unidos não vão sair dessa guerra sem pagar reparações. Então a pergunta é, professor Moradi, quem pisca primeiro? Por que os Estados Unidos, por tudo isso, eu sei que tem muita gente que acredita que o país pode seguir por esse caminho para sempre, com a irracionalidade do Trump, e também com essa sede de guerra, essa obsessão por bloqueios, por petróleo e por tudo isso. Eles podem continuar assim para sempre? Na verdade, não é bem assim. Eu não acredito que os Estados Unidos possam seguir indefinidamente, para sempre, sem consequências. Uma grande depressão causa muita calamidade, até para os mais ricos. Eles costumam diminuir em número quando uma grande depressão acontece. Sempre há menos deles depois de uma crise dessas. Então, vai haver gente muito poderosa querendo evitar isso. Mas ainda assim, quem vai ceder primeiro, professor Moradi? Porque o Irã está dizendo, não, nós não vamos deixar os Estados Unidos saírem impunes sem reparações. E claro, sem todas essas outras condições sobre as quais eles ainda não cederam.
Well, first of all, you're right. The very Bom, antes de tudo, você tem razão. Os muito ricos, o número deles vai diminuir. Mas mesmo aqueles que continuarem muito ricos e poderosos, a vida vai ficar mais fácil para eles. Ou eles vão se sentir menos seguros. As pessoas que estão revoltadas porque suas vidas foram destruídas por essas elites, por essa classe, tipo a do Epstein, isso vai fazer com que elas se sintam mais seguras ou menos seguras. O que sobrar desses ricos? Então, isso é algo que eles deveriam estar pensando. Mas acho que todos nós já sabemos a resposta. Os iranianos já mostraram uma resiliência extraordinária, assim como no Líbano, em Gaza, no Iraque. E isso leva à guerra. E tudo isso antes mesmo de falar da cultura do Irã, do seu patrimônio, da sua civilização, da sua herança religiosa. civilization, its religious heritage, it makes it an extraordinarily unique. Isso torna o país extraordinariamente único na sua resiliência e na sua capacidade de resistência. E a gente já viu isso. Ele derrotou uma superpotência, junto com todos os seus aliados e o Ocidente coletivo que apoiava. Um único país, com alguns aliados regionais que compartilham a mesma ideologia e a mesma visão de mundo, de que o etnossupremacismo é imoral e de que o povo palestino não deve ser exterminado. Esse é o pecado do eixo da resistência. É bem simples, e ninguém vai se juntar a ele nessa região, embora os países estejam vendendo petróleo para o regime israelense, transportando petróleo, comprando gás, fazendo comércio e negócios. No caso dos Emirados Árabes Unidos, eles são aliados plenos do regime israelense. Mas esse é o pecado. De qualquer forma, acho que está claro que os iranianos vão continuar firmes. Eles vão resistir. Be resilient, they'll resist, no matter what harm comes their way. Não importa o que aconteça com eles. Se houver guerra, vai haver mais sofrimento, mais mortes, mais crianças massacradas pela coalizão Epstein. Mais a economia mundial vai entrar em colapso, e o mundo vai culpar Trump, Netanyahu e os sionistas por isso. O mundo vê quem trouxe essa situação. Pessoas em todo o planeta, no Ocidente, nos Estados Unidos, em toda a Europa, veem que Trump e Netanyahu causaram essa calamidade. A gente sabe disso pela carta de renúncia do Joe Kent. Quem está por trás dessa guerra? São os sionistas, os lobistas sionistas, o regime israelense. Então não dá para esconder isso. E depois de 2 anos e meio de genocídio, e ainda somando isso tudo, eu não acho que isso seja bom para o regime israelense também. I don't think this is good for the Israeli regime either. Sabe, professor Honji, eu diria que... Bom, só uma coisa, Danny. Danny, I've met a number of Indian Nos últimos dias, eu me encontrei com vários jornalistas indianos, separadamente. 2 deles vieram ao Irã em momentos diferentes. Um grupo de jornalistas indianos veio junto e outro jornalista veio sozinho. Eu dei entrevistas a cada um deles separadamente. E o que esses jornalistas me disseram é que o clima na Índia mudou. No começo havia muito apoio, claro, de Modi a esse genocídio. E muitos indianos, por vários motivos, estavam do lado de Israel. Mas também havia muitos indianos contra o genocídio, e não só muçulmanos. Muitos dos meus amigos indianos, desde o primeiro dia, vêm dizendo isso. Só que agora os números estão mudando. E na Índia, o clima mudou. Esse é o consenso entre as pessoas com quem conversei. Então, quando os israelenses perdem o apoio da Índia, o que resta? So when the Israelis have lost India, then what's left? Yeah. Well, I wanted to. Então eu queria te perguntar, o que você acha disso? O Abbas Araghchi esteve em Pequim, se encontrou com o Wang Yi e disse que a China agora vê o Irã, depois da guerra, como um país diferente do que era antes da guerra. Ele deu a entender que o Irã passou por uma transformação e que, de certa forma, está numa posição melhor agora do que antes do conflito. Eu queria entender o que exatamente você acha que ele quis dizer com isso. E se você poderia explicar um pouco o raciocínio por trás dessa visão. Porque aqui nos Estados Unidos e no Ocidente, o que a gente ouve é que o Irã foi devastado. Sua marinha, sua força aérea, seu exército, a sociedade em ruínas, a economia em colapso, enfim, tudo destruído. Então, o que exatamente o Abbas Araghchi quer dizer quando faz essa afirmação? So, what is Abbas Araghchi then talking about when he says this?
Well, Araghchi, the Iranian foreign minister, before that he went Bem, to Saudi Abbas Arabia. Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, antes disso, foi se encontrar com o presidente Putin há alguns dias. E o presidente Putin comentou que ficou claramente impressionado com a resistência do povo iraniano diante de tudo isso. Os representantes chineses, que têm conversado com o ministro e com a delegação dele, disseram a mesma coisa. Todo mundo está impressionado com o fato de o Irã ter conseguido resistir a esse ataque bárbaro, em que o Ocidente coletivo está ao lado dos Estados Unidos. The West was fully behind the United States. Those, there were those who directly supported them, and there were those Tinha gente que apoiava diretamente e tinha gente que apoiava indiretamente. Mas todo mundo estava do lado dos Estados Unidos. Os mesmos que apoiam o extermínio do povo palestino. O Canadá, a União Europeia, o Reino Unido, a Austrália, a Nova Zelândia e por aí vai. Todos esses que apoiam o extermínio de crianças palestinas e de crianças libanesas também apoiam o extermínio de crianças iranianas. É por isso que não existe indignação. Toda vez que o Trump diz que vai obliterar o Irã, ou mandar o país de volta à Idade da Pedra, ou simplesmente acabar com o Irã, ele vem repetindo isso de várias formas há semanas. Você viu algum governo ocidental condenar essas declarações? Have you seen a single Western government condemn this? Have you seen a single major, powerful Western journalist? Você viu algum grande jornalista ocidental, influente, com centenas de milhares, dezenas de milhares ou até milhões de seguidores, postar algo sobre isso? Dizer que está indignado? Você viu veículos ocidentais como o Guardian ou o New York Times falando sobre isso? Sobre esse massacre que ele quer cometer, um holocausto sem igual na história da humanidade? Não, porque eles estão completamente falidos. Falidos moralmente. Então, anteontem, eu participei de novo do programa do Piers Morgan, e ele disse que tinha levado fulano lá, não lembro o nome, e que essa pessoa afirmou que o Irã foi totalmente derrotado, e que só por razões políticas os Estados Unidos ainda não tomaram o Estreito de Hormuz. It's only for political reasons that the United States has not taken the Strait of Hormuz. And Morgan was saying that he believed it. E o Morgan estava dizendo que acreditava nisso. Aí eu falei, bom, então assume logo, vamos entrar de vez. Depois eu disse, por que você não assume o controle? E aí pode transformar a gente em refugiados, como os palestinos, e lidar com isso. E talvez o Trump queira fazer isso. E sabe, mesmo que ele nunca consiga, foi exatamente isso que aconteceu com a Palestina. Na verdade, teve uma conversa antes de eu entrar no ar, entre umas pessoas falando sobre a Palestina. E um deles, um senhor já de idade, que finge ser alguém muito entendido, uma pessoa realmente desprezível, estava dizendo que Israel é a única democracia. Israel is the only democracy. I mean, this genocidal Quer dizer, esses maníacos genocidas roubaram a terra do povo da Palestina, mandaram eles para campos de concentração e depois os exterminaram, fazendo esse genocídio. Quero dizer, o 7 de outubro, né? Não é o começo da história. É um dos capítulos mais recentes de todo esse episódio da história. Mas é isso. Essa é a linha política do Ocidente. Então agora eles podem dizer o quanto quiserem que o Irã foi derrotado no Ocidente, mas fora do Ocidente. E eu acho que muita gente comum no próprio Ocidente reconhece que isso foi uma grande derrota para o Trump e para o Império. E ele pode tentar a sorte de novo hoje à noite. Quer dizer, com esse tweet, talvez seja isso que ele vai fazer hoje ou amanhã. Mas isso não vai melhorar a posição dele. De novo, vai ser uma aposta, mas ele vai perder a Câmara. It'll be a gamble, but he'll lose the House. Yeah, Professor Ronnie, in the last 10 minutes or so that we have here, Certo. Nesses últimos 10 minutos que a gente tem aqui, você pode falar sobre a aposta, já que estamos falando de apostas, que os Emirados Árabes Unidos estão fazendo nesse caso. Porque, mesmo nos relatos sobre o Projeto Liberdade e sobre países do Golfo, como o Kuwait e a Arábia Saudita, terem recusado o uso de ativos americanos em seus territórios para manter o projeto em andamento, os Emirados ainda são citados como parceiro leal do governo Trump. E a gente viu, nos acontecimentos da última semana, como os Emirados pareciam embarcar numa narrativa de escalada, dizendo que o Irã estava atacando eles e que fariam o Irã pagar por isso. Só que, claro, os dias passaram e eles não fizeram absolutamente nada. Mesmo assim,
Parece que os Emirados deram uma jogada enorme de risco do lado de Israel e dos Estados Unidos. O que você acha disso? E por que isso está acontecendo agora? Por que os Emirados, com essa crise no Estreito de Hormuz, que a região está enfrentando, e que o Irã basicamente passou a controlar, por que fariam isso justamente agora? Why would they do this now? Olha, antes de tudo, eu não seria muito otimista em relação à Arábia Saudita, nem a ninguém mais. E a verdade é que a gente não sabe. Quer dizer, obviamente a operação fracassou. E o Trump tentou fingir que foram os paquistaneses que entraram em contato com ele. Mas eu tenho certeza de que isso não teve nada a ver com o Paquistão. Foi simplesmente um fracasso. E não importa quem disse o quê ou fez o quê. Mas eu não teria tanta certeza em relação aos sauditas. E eu sei que os iranianos estão observando com atenção as forças americanas na região. E se houver um ataque, então sabe, os sauditas e os outros vão estar todos envolvidos, assim como da última vez. Então, vamos ter que esperar para ver o que acontece. Saiu uma reportagem em alguns jornais, mas não é o suficiente para a gente tirar uma conclusão sobre o futuro, ou mesmo para saber se aquilo era verdade. That was even true at all. Even if it was, doesn't mean that it's going to change the course of events in the days ahead. So we'll have to see about that. But the UAE is, it is a close ally of the Israeli regime. It has been pursuing policies to the benefit of the Israeli regime in Yemen, in the Sudan. It has helped with the genocide there. And the genocidal war in Yemen, where back then it was allied with the Saudis. And of course, Qatar and Turkey and others back at the beginning, they were all in it together. But then when there was a fallout between them and there was a siege on Qatar, then Turkey and Qatar sort of distanced themselves from the genocide in Yemen. But in the Horn of Africa, throughout, in Somalia, the UAE has been a close ally of the Israeli regime. I think Mohammed bin Zayed is Eu acho que o Mohammed bin Zayed é, sabe, muito parecido com o Saddam Hussein. Quando essas pessoas estão cercadas de bajuladores, de gente que não tem coragem de dizer a verdade, e tem uma riqueza enorme e tudo o que querem acontece, elas acabam ficando delirantes. E o Saddam Hussein, por causa da própria estupidez e arrogância dele, desse comportamento delirante, acabou trazendo a destruição para o Iraque, como a gente viu. E eu acho que o Mohammed bin Zayed provavelmente está recebendo dos conselheiros dele o mesmo tipo de informação que os conselheiros do Trump davam para ele. E pelo que eu entendo, os dois estão completamente desconectados da realidade. Você me fez uma pergunta, eu estou especulando aqui. Não posso dizer com certeza. Mas eu acho que o Trump está, até certo ponto, desconectado da realidade. E acho que o Mohammed bin Zayed, com ele e o grupo em volta dele, o pessoal dele, estão completamente fora da realidade. Não há dúvida disso. Mesmo nos Emirados, quando a guerra estava acontecendo em várias partes do mundo árabe, muita gente apoiava o Irã. Se você olhasse na internet, dava para ver esse apoio. As únicas pessoas que se opunham ao Irã eram os wahhabitas e os salafistas. Os mesmos que vêm sendo financiados há décadas pelos cataris, pelos sauditas e por outros, e que continuam levando adiante essa agenda imperial. Eles vêm fazendo isso há décadas, seja na Líbia, na Síria, no Iraque, em qualquer lugar do mundo, ou em toda a África, com o Boko Haram e todas essas outras organizações criminosas. Então, tirando eles, as pessoas estavam apoiando o Irã e o eixo da resistência. Por quê? Porque elas sabem que esses regimes árabes do Golfo Pérsico não fazem nada pelo povo árabe nem pela região. São agentes, são fantoches. E os Emirados são o pior dos piores. E eu duvido que os próprios Emirates, porque lá é um estado policial. Quer dizer, o Piers Morgan gosta de fingir que o Irã é um estado policial. Ele não faz ideia do que está falando. Eu sei que você o convida. Eu sei que você costuma dizer, ei, vem aqui, pode conferir por você mesmo. Muitas vezes ele pode ir para minha aula.
Ele pode ir ou pode pegar um táxi e vai ouvir todo tipo de coisa. Mas enfim, os Emirados são um estado policial, onde tudo é controlado. Ninguém fala nada, as pessoas não falam de política, essas coisas, sabe, enfim. Então eu acho que ele está delirando e isso provavelmente vai, se continuar assim, levar ao fim dos Emirados Árabes Unidos ou ao fim do reinado da família governante. The reign of the ruling family. And I mean, I have a few people who Quer dizer, eu tenho algumas pessoas que viajam ou passam temporadas nos Emirados Árabes Unidos que entraram em contato comigo e houve relatos de que durante a Guerra Aberta, quando os Estados Unidos e Israel estavam atacando o Irã e o Irã revidava, Israel teria enviado tropas, seja lá o que isso signifique, e também o chamado sistema Domo de Ferro para os Emirados. Mas eu ouço há anos que os Emirados estão cheios de israelenses, de espiões israelenses. full of Israeli spies. Eles têm vários voos, quase todos os dias. O Assad tem escritórios lá. Os Emirados Árabes são... Yeah. E olha só o histórico. Muita gente ficou surpresa. Os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEP. Uau, os Emirados estão realmente mergulhando de cabeça. Também envolveu a Organização Árabe dos Países Produtores de Petróleo. Quer dizer, eles nem querem se sentar com os outros aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Sim. Então, na verdade, é sobre o que os Emirados Árabes fizeram com o Iêmen. Você mencionou o apoio aos Wahhabitas e a todos esses, digamos, grupos jihadistas aliados. É isso que todos eles falam. UAE is involved in that too. Yeah, so they're all, Os Emirados Árabes também estão envolvidos nisso. Então eles todos, sabe? Sudão, Líbia, Somália. Pois é. E agora parece que a coisa está realmente ficando séria, professor Morandi, quando a gente fala sobre o futuro deles. Porque continuar nesse caminho, enquanto os Estados Unidos estão meio que numa missão suicida por eles, é complicado. Os Estados Unidos podem a qualquer momento, se acharem necessário, fazer como fizeram no Afeganistão. Juntar as coisas e cair fora. Mas o pessoal do Golfo, que vive nos países do Golfo, esses não têm como simplesmente fazer isso. Quer dizer, podem até ser forçados a sair, mas de qualquer forma, aquela região, eles influenciam tanto o Trump, e o Trump, como ele mesmo diria, tirou tudo que pôde deles. Tirou mesmo. E a partir do Trump, o Netanyahu acabou levando à destruição deles. Então, professor Morandi, alguma palavra final antes de eu encerrar aqui? Any final words before I conclude here? No, I just hope that everyone Não. Eu só espero que todo mundo tente ser o mais ativo possível, tanto online quanto nas ruas, apoiando. A gente não pode esquecer das crianças de Gaza, das crianças do Líbano. Estão matando milhares todos os dias. A mídia ocidental tenta esconder isso das pessoas. A gente precisa ir para as ruas. Precisamos protestar. Temos que ser mais ativos na internet. Precisamos conscientizar, recuperar aquele impulso que existia no ano passado, antes de esses regimes da região ajudarem o Trump a encobrir o genocídio e imporem aquele falso cessar-fogo, quando os líderes da região foram ao Egito para aquele show de fachada com Trump. Aquilo acabou com o movimento. Você lembra de toda aquela gente nas ruas, de Sydney a Madrid, em todo lugar. Foi incrível. A gente precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar para reviver aquilo. E tomara que o povo iraniano, com a sua resistência, consiga resultados e que isso ajude nossos irmãos e irmãs em Cuba e na Venezuela, o que com sorte vai aliviar a pressão sobre eles e permitir que possam respirar com mais tranquilidade. Sim. Quer dizer, existe um esforço coordenado. O Irã sabe no mundo todo. A gente sabe que a Rússia, a China, também têm ajudado Cuba. Não é como se não houvesse. Existem forças no mundo que estão do lado certo. E a gente precisa continuar falando, continuar se manifestando. Especialmente porque, sabe, nem tive tempo de falar muito sobre isso nos últimos dias, ou na última semana, mas teve outra flotilha que tentou zarpar. Sim, e a gente precisa continuar lembrando as pessoas, porque isso tem sido deixado de fora das notícias no Ocidente.
A mídia ocidental tem ficado muito calada sobre esse assunto. Eles boicotaram essa flotilha. A flotilha anterior teve bem mais cobertura. Desde que os líderes da região foram para o Egito, sabe, Erdogan, Sisi, Abdullah, esses déspotas do Golfo Pérsico, todos se reuniram lá, entre outros. Eles tentaram limpar a imagem do genocídio de Trump. Trump impôs esse cessar-fogo falso. E desde então, palestinos vêm sendo assassinados todos os dias. E isso fez com que o movimento nas ruas, no mundo todo, perdesse força. E com isso, a mídia ocidental passou a ignorar o que está acontecendo. Então a gente precisa se esforçar para reavivar esse movimento. Os heróis que estavam na flotilha fizeram aquilo para nos lembrar do que estava acontecendo em Gaza. Por isso, é nossa responsabilidade lembrar a nós mesmos e lembrar todo mundo do que está acontecendo e que há crianças palestinas passando fome. Crianças palestinas com necessidades especiais estão numa situação muito, muito difícil. E tomara que cada um de nós possa fazer a sua parte para ajudar. Sim, e Israel deteve e prendeu 2 dos líderes da flotilha mais recente. Eles ainda estão sendo mantidos sob custódia, supostamente sendo torturados. Saif Abu Kashek e Tiago Ávila continuam sob custódia israelense. E isso pode durar bastante tempo. E todo mundo deveria realmente prestar atenção a isso. E os governos ocidentais não se importam. E eles foram sequestrados em águas internacionais, não na Palestina. Não na Palestina. Yeah, so everyone, as Professor Morandi said, that's why it's important to be active, continue to spread the word about these things. We'll be back here tomorrow at 1 p.m. Eastern time. I'll let you know what I have cooking then. But everyone, thank Professor Morandi as we go. It is my birthday, so if you appreciate the show, go hit the like button. Parabéns. É, porque isso é um grande presente para todo mundo. Não é um presente, mas foi tas suas sanções. Intuindo dia semana panse for Ford. I know it's like me wishing I could Eu sei, é como se eu quisesse comprar um celular da Huawei. Ops, não dá, porque é proibido aqui. Mas, gente, clica no botão de curtir. Esse é um ótimo presente. Na verdade, nem tanto para mim. Mas vai lá, aperta o botão. more people. Quero dizer, espalhem a palavra hoje. Tem um presente especial por Danny Haifong. Curtidas extras. Yeah, Edge, esqueleto-mente messamento vocês. all around. Se inscreve aí e faz o que você tem que fazer, Danny. All right. Well, appreciate it, everybody. Certo. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. E um agradecimento especial para quem mandou superchats. Vou mostrar rapidinho aqui antes da gente encerrar. Estamos nos despedindo agora. Eu volto amanhã. E a gente se vê então, 13h, horário do leste, no dia 8 de maio. Até a próxima. Tchau. Until next time. Bye-bye.